aqui, vamos ver. Pelo menos ele tá com a tela aqui, agora eu não sei se ele... Eu caí e voltei. Eu dei... Oi. Ah, tá. Ah, tá. Você já caiu, Então, já tá voltou. Eu voltei. Então, vamos lá. A gravação tá ok. Então, vamos seguindo. Então, a gente está começando agora a nossa última atividade dentro da programação do INMA, na Semana de Desenvolvimento Profissional, né? A gente teve aqui uma semana intensa, com muitas falas interessantes, professores de diversos locais participando. Eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar e espero também que essa noite seja bastante proveitosa e produtiva para todos nós, né? Aqui a gente está reunido agora para uma mesa redonda, com o título Os Cursos do INMA durante e após a pandemia, né? Vão participar dessa mesa a diretora do Instituto de Matemática, a professora Patrícia Sândalo Pereira, o coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em matemática aqui do INMA, o professor Willy Alves de Oliveira, a coordenadora do programa de pós-graduação em educação matemática, a professora Edilene Simões Costa dos Santos, e o coordenador do mestrado profissional em matemática, mestrado profissional em matemática em rede nacional, o professor Alex Ferreira Rossini, né? E eu vou explicar rapidamente a dinâmica, né? Cada um deles vai fazer uma apresentação breve de cerca de 15 minutos, né? Primeiro a professora Patrícia vai falar, em seguida o professor Willy, e então a professora Edilene e o professor Alex, né? As perguntas e o debate, eles vão ser condensados no final da fala dos quatro, e a nossa sugestão é que as pessoas possam já ir se manifestando ao longo das falas, de duas formas. A pessoa pode se inscrever, se ela mesma quiser fazer a sua pergunta, seu comentário no final, com o microfone aberto, ou então podem escrever por chat, né, se preferirem que eu leia. Aí, no caso das pessoas que enviarem as perguntas por escrito, eu leio no final. E aí, na ordem que cada manifestação for feita, a palavra vai sendo dada ou a pergunta lida, né? E acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, podem compartilhar aqui no chat, que eu vou estar atenta acompanhando. Eu vou começar, então, a apresentação da professora Patrícia, que vai ser a primeira professora a falar. A professora Patrícia Sândalo Pereira, ela possui graduação em Ciências, com habilitação plena em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Educação Matemática e doutorado em Educação Matemática também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Rio Claro. Atualmente, ela é diretora do Instituto de Matemática, docente do curso de licenciatura em Matemática e do programa de pós-graduação em Educação... Programa de pós-graduação em Educação Matemática e docente do doutorado em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. É coordenadora do programa de pós-graduação, foi coordenadora, né, do programa de pós-graduação em Educação Matemática de 2011 a 2013, chefe do Departamento de Matemática da UFMS de 2009 a 2010, avaliadora da CAPES de projetos PIBID em 2013, editora-chefe do periódico Perspectivas da Educação Matemática da UFMS de 2010 a 2013, revisora e membro do corpo editorial de inúmeros periódicos, coordenadora do projeto CNPq, Estado da Arte das Pesquisas em Educação Matemática, que tratam da formação de professores produzidas nos programas de pós-graduação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, a partir de 2005, isso foi de 2011 a 2013, coordenadora do projeto em rede Trabalho Colaborativo com Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica em Escolas Públicas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, financiado pela CAPES, na UFMS também, de 2013 a 2016. Colaboradora do projeto Universal CNPq, Mapeamento e Estado da Arte. Ai, desculpa, é que eu estou aceitando as pessoas ao mesmo tempo aqui. Da pesquisa brasileira sobre o professor que ensina matemática, de 2013 a 2016, coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho e Formação de Professores que Ensinam Matemática, o GT7 da SBEM, de 2015 a 2018, membro do GT7, também da mesma
Sociedade, líder do grupo de pesquisa FORMEM, Formação e Educação Matemática. Atualmente desenvolve estudos e pesquisas na área de educação matemática e ensino de ciências, com base nos princípios do materialismo histórico dialético e da pesquisa colaborativa, atuando principalmente com formação de professores, formação inicial, continuado e desenvolvimento profissional. Nossa. Consegui terminar de ler, Patrícia. Patrícia, passo a palavra a você e estou aqui para qualquer coisa que o pessoal precisar, estou aqui acompanhando o chat. Ok, Cida, obrigado. Boa noite a todos. A ideia aqui hoje, né, dessa minha fala, é trazer um histórico dos principais acontecimentos, né, até agora o Instituto de Matemática, pelo menos para quem não conhece, ter uma noção, né, de tudo que aconteceu até hoje, né, desde até a criação da UFMS. Então, eu vou fazer uma apresentação aí. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Uma janela. Deixa eu ver se apareceu aqui. Compartilhar. Bom, então, acho que todo mundo está vendo, né? A ideia é esse breve histórico, né, do Instituto de Matemática. Então, quando que começa, né? Na verdade, começa todos... aí, na verdade, no início, nem era o FMS, né? Era a Universidade Estadual do Mato Grosso, né, no campus de Campo Grande. E, em 72, tem o Centro de Estudos Gerais, né? E tinha os departamentos de Biologia, Engenharia, Física e Matemática. E os professores do departamento de Matemática ministravam aulas, né, de Matemática, Estatística e Computação para os cursos de Engenharia Civil, Farmácia e Bioquímica. Então, isso foi o início lá, né, em 1972. A partir daí, em 1979, com a divisão do Estado de Mato Grosso, pela Lei Federal 6.674, de 5 de julho de 1979, aí sim ela passou a ser federal e o nome de Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nessa época, com a criação da federal, nós tínhamos 3 centros: o Centro de Ciências Humanas e Sociais, CCHS, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, e o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, CCET, que era onde tinha os departamentos de Matemática, Física e Química. Então, nessa época, havia o curso de Ciências com as habilitações, né, Biologia, Física, Matemática, Química, que formava professores. A partir daí, em 1980, foi criado o curso que se iniciou no ano de 1981, o curso de licenciatura em matemática. Depois, caminhando um pouco mais, em 2007, nós temos o mestrado em educação matemática, que foi composto pelos professores do Departamento de Matemática, que estava vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. E em 2011, né, a mesma coisa, o mestrado profissional em matemática em rede nacional, o Profimate, né? Que, a partir daí, também, no ano 2011, houve a extinção dos departamentos, e todos os professores ficaram vinculados ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Bom, a partir daí, em 2013, foi criado, né, foi desmembrado o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas em 4 partes. Então, ficou Faculdade de Engenharias, Arquitetura, Urbanismo e Geografia, FAENG, o Instituto de Física, o INFE, Instituto de Matemática, IMA, e Instituto de Química, INC, né? Então, o Instituto de Matemática foi criado por essa resolução do Conselho Universitário, número 25, de 16 de abril de 2013.
Nesse momento, o IMA passou a englobar o curso de licenciatura em matemática, o mestrado em educação matemática e o mestrado profissional em matemática em rede nacional. E aí, né, como era um instituto, teve eleição para a direção do instituto, com mandato de 2013 a 2017, no qual eu fiquei diretora nesse primeiro mandato aí. E o CCET, no caso, né, o Centro de Ciências Exatas, foi extinto. A partir daí, 2014, foi aprovado o doutorado em Educação Matemática e teve sua implantação em 2015. E também, em 2015, o curso de Matemática Licenciatura, modalidade à distância, que é vinculado, né, à Universidade Aberta do Brasil, UAB, que estava lotado na Coordenadoria de Educação à Distância da UFMS, passou a integrar o IMA. Em 2017, foi a criação da licenciatura em Matemática Noturno, e, novamente, né, teve uma outra eleição, né, para o mandato de mais 4 anos, que eu também continuei aí, né, acabei tendo esse segundo mandato na direção. Em 2018, nós temos o início do curso de licenciatura em matemática noturno, e em 2019, o curso de matemática bacharelado, né? E aí, também em 2009, o IMA passou a funcionar em um prédio próprio, que é a unidade 7. E 2020, que é esse ano, né, nós tivemos o início do curso de matemática bacharelado e estamos elaborando um curso de estatística bacharelado, que pretendemos, quem sabe, né, se for possível, criar a criação desses cursos para 2021 ou 2022. Então, essa foi a trajetória aí, né, ao longo de todos esses anos até o que nós somos hoje, né? Quer dizer, hoje nós temos um prédio próprio e esses cursos que foram sendo criados ao longo aí, e ainda queremos, né, criar esse curso de estatística bacharelado. Atualmente, né, nos dias de hoje, nós temos um corpo docente formado por 38 professores efetivos, um professor visitante internacional, e nesse ano ainda vamos ter um professor voluntário, e com o apoio de 6 técnicos administrativos. Neste semestre, os professores do IMA estão atendendo 26 cursos de graduação, presentes em 10 unidades setoriais da UFMS Campo Grande, ofertando 31 disciplinas, com um total aproximado de 4.207 alunos matriculados nessas 31 disciplinas, né, distribuídas em torno das 94 turmas. Esses 4.207 alunos estão distribuídos aí nessas 94 turmas, né, e isso tudo sem contar as disciplinas dos cursos de pós-graduação. Então, como vocês veem, o IMA, ele tem muito, né? Tem muitos, assim, não tem tantos professores, mas simplesmente a gente atende uma quantidade enorme de turmas, de alunos, né? Então, na verdade, todos esses professores, a gente não se dedica somente ao Instituto de Matemática, né? Nós estamos lotados ali, mas atendemos 10 unidades dentro do campus aí de Campo Grande. E, então, nesse momento agora de pandemia, o que aconteceu? Simplesmente vocês veem que por esses números que eu passei, nós continuamos, né, tivemos que simplesmente nos adaptar à situação, que eu acho que não é fácil, né, não foi fácil para ninguém, a trabalhar de maneira remota. Tivemos o primeiro semestre,
E agora, nesse segundo semestre, dando continuidade, vamos atender todas essas turmas. Então, a gente sabe que, nesse momento, né, de pandemia, a situação é complicada, mas todo mundo está tentando, né, se adaptar, né, de modo a fazer com que tudo continue, né? Lógico que dentro das condições, né, que a gente tem. Então, é isso. Eu não vou me deter mais. Agora, cada coordenador vai falar dos seus cursos e depois a gente passa para outras perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigada, Patrícia. Eu vou, então, apresentar o professor Willy. O professor Willy Alves de Oliveira é graduado em matemática pela UFMS, especialista em controladoria, mestre em matemática pela UFMS e doutor em ciência de computação e matemática computacional pela USP. É professor do Instituto de Matemática da UFMS, tem experiência em otimização e pesquisa operacional, trabalhando com modelos de otimização, heurísticas e métodos exatos de solução. Não sei nem ler aqui, Willy, a especialidade, vou pular. Tem interesse nas áreas de otimização, combinatória, linear e não linear e pesquisa operacional. Atualmente é coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em matemática do Instituto de Matemática da UFMS. Willy, fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou projetar aqui alguns slides. Oi. Vocês conseguem ver os slides? Conseguimos sim, Willy. Ok. Tá, ok. Tá, muito obrigado. Bom, pessoal, então, boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos cursos de graduação em matemática, tanto licenciatura quanto bacharelado. Eu vou abordar apenas vou tentar trazer um breve histórico dos nossos cursos, depois apresentar alguns dados atuais da licenciatura. Como a professora Patrícia já falou, ele teve início no ano de 1981. Então, portanto, né, no início do ano que vem, esse curso vai completar 40 anos. O curso, quando nasceu, já era composto por 4 anos, e a primeira turma, então, concluiu o curso no ano de 1984, e naquela ocasião formaram apenas 4 alunos. Eu trouxe aqui um gráfico, onde nós podemos observar o número de formandos aqui, que seria o eixo vertical, e na horizontal nós temos aqui todos os anos. Então, durante esses anos, em 1992, formou apenas um aluno, né? Foi o ano que formaram menos. E no ano de 2008, formaram 23 alunos, foi o nosso recorde, e, inclusive, eu fiz parte dessa turma, eu me formei em 2008, nesse curso. No total, nós já temos 355 formados, numa média de 9 egressos por ano. Esse ano, nós já tivemos um formado, né, um aluno que concluiu o curso agora no meio do ano, e nós temos mais 15 aí caminhando a passos largos também para conseguirem se formar até o final do ano. Dentre os egressos do nosso curso de matemática e licenciatura, nós encontramos diversos professores da UFMS que hoje integram o quadro de docentes do IMA, da FACOM, da ESAM, do campus de Ponta Porã e também de outras universidades no Brasil.
Alguns dos nossos egressos orientam, inclusive, mestrado e doutorado, além da matemática, obviamente, em diversas outras áreas, como na computação, na administração, na educação e também na engenharia. Por uma política institucional da UFMS, em 2018 foi aberto o curso de licenciatura no noturno, e em 2020 foi suspensa a entrada de alunos no curso integral. Completando assim, então, a migração do turno do curso de integral para noturno. E hoje, o nosso curso conta com 212 alunos matriculados. Na minha opinião, esse curso de matemática e licenciatura é um curso muito importante para a universidade. Inclusive, ele foi fundamental para a manutenção do antigo DMT e para a criação do IMA, né? E também dos programas de pós-graduação que nós temos hoje. Eu acredito que, se não fosse esse curso de matemática e licenciatura, parte de nós, professores de matemática, que hoje estamos no IMA, poderia estar espalhado em outras unidades, e talvez outra parte nem estaria aqui, porque durante muito tempo ele foi o elo de ligação entre esses professores, né? Basta ver que nós não temos nenhuma unidade setorial que não tenha um curso de graduação. Também no ano de 2020, quando completou a migração do turno da licenciatura, nós conseguimos abrir o curso de bacharelado. Esse curso entraram 30 alunos no início do ano, porém nós tivemos uma desistência já fora de prazo das chamadas do SISU, e hoje nós temos 29 matriculados. O curso de bacharelado, ele foi um desejo muito antigo de uma parte do nosso corpo docente, que vem desde a época lá do DMT. O objetivo da criação do bacharelado nunca foi concorrer com o curso da licenciatura, mas sim complementar. Inclusive, a manutenção simultânea desses dois cursos nos proporciona inúmeras oportunidades interessantes. Primeiro, que nós temos um sistema de disciplinas optativas, onde alunos de um curso podem complementar a sua formação no outro curso, né? Nós temos uma carga horária relativamente alta, até de disciplinas optativas, que precisam ser cursadas, e isso já vem ocorrendo. Nós já temos uma aluna do curso de bacharelado, que nesse segundo semestre vai fazer uma disciplina de práticas de ensino, na licenciatura, e nós temos alguns alunos do curso de licenciatura que farão a disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1, que é uma disciplina do bacharelado, né? Que, embora seja uma disciplina de programação, é uma disciplina ofertada por nós mesmos do IMA. Além disso, traz uma ampliação nas disciplinas de diferentes sub-áreas da matemática, abrindo novas oportunidades de pós-graduação para os nossos alunos. Por exemplo, a sub-área da matemática aplicada é uma sub-área com pouco espaço no curso de licenciatura, e agora com o curso de bacharelado nós podemos ter um maior número de disciplinas. Bem, passando agora para falar do momento atual que nós estamos vivendo, né? Quase um mês após o início do primeiro semestre letivo desse ano, foi adotado o ensino remoto de emergência em toda a universidade. Nós passamos, então, obviamente, por um período de adaptação, e num curto espaço de tempo, nós tivemos que alterar a metodologia das aulas, o meio de comunicação com os alunos, os materiais didáticos e criar novos sistemas de avaliação. Obviamente que não foi uma tarefa fácil, nem para nós docentes, nem para os alunos. Porém, eu acredito que com muito trabalho, com muito esforço, eu acho que nós, aqui do IMA, fizemos o dever de casa. Durante esse período, nós nos preocupamos muito com 3 questões, né, particularmente. Primeiro, nós gostaríamos que todos os alunos tivessem condições de acompanhar o ensino remoto de emergência. Nós tínhamos uma preocupação em relação à aprendizagem e ao aproveitamento durante esse período. E nós também tínhamos uma preocupação com a evasão. Nesse sentido, sobre as condições necessárias para o ensino remoto de emergência, a UFMS lançou 2 editais, na minha opinião, muito importantes,
para empréstimo de notebooks e também para auxílio no pagamento de internet, da qual nós fizemos uma ampla divulgação, e eu imagino que esse recurso deve chegar aí aonde precisa. Em relação ao aproveitamento e aprendizagem, é muito difícil nós mensurarmos como que está a situação hoje ainda, porque nós ainda temos poucos dados. O que nossos professores tentaram fazer foram atividades adicionais de recuperação, proporcionar um controle flexível de frequência, e o que nós observamos até o momento é que os índices de aprovação não sofreram nenhum tipo de variação significativa. Eu trouxe aqui poucos exemplos, porque a coleta desses dados ainda é um pouco... em 3 disciplinas aqui, nós temos o índice, o percentual médio de aprovação, e a comparação do índice de aprovação desse ano, com a pandemia, com o ano passado, sem a pandemia. E nós verificamos aqui que, em alguma situação, o índice de aprovação cai, na outra ele sobe, outra ele se mantém constante. Então, nós não temos ainda nenhum tipo de conclusão a esse respeito. No que diz respeito à evasão, os dados que nós temos foram os seguintes. No curso de licenciatura, 28 alunos solicitaram alterações de matrículas, que é quando o aluno cancela a matrícula em algumas disciplinas. E no curso de bacharelado foram 5 alunos. Esse tipo de cancelamento não é necessariamente uma evasão, significa apenas que ele não conseguiu acompanhar algumas disciplinas no ensino remoto. E eu vou apresentar também algumas estatísticas sobre a matrícula agora do segundo semestre, que ainda está ocorrendo, né, mas nós temos alguma situação. Para tentar estudar a evasão, nós verificamos que agora no segundo semestre de 2020, no curso de licenciatura integral, 67% dos alunos, quase 68%, renovaram a matrícula para o segundo semestre, enquanto que o restante, 32,09%, se abstiveram, não renovaram a matrícula. Eu confesso que quando eu vi essa estatística, eu fiquei bastante preocupado. Porém, quando eu fui comparar com o mesmo período do ano passado, eu verifiquei que nós tínhamos uma situação bastante similar, né? Essa situação inverte um pouquinho no curso de licenciatura noturna, onde confirmaram a matrícula para o segundo semestre 80%, quase 81% dos alunos, com 19% de abstenções, que é um índice significativamente menor de abstenções do que o ano passado, antes da pandemia. Então, nós não temos motivos assim para se preocupar tanto com evasão por enquanto. O curso de bacharelado, nós tivemos 78% de confirmações para o segundo semestre, e nós ainda não temos dados suficientes para poder comparar, dado que o curso é bastante novo. Então, caminhando para o final da minha fala, também não quero me estender muito, o que nós esperamos para o futuro, né? No futuro de curto prazo, eu imagino que o segundo semestre será completamente remoto, né? Eu espero que a universidade possa proporcionar aos alunos computadores para empréstimo via editais, e eu espero que a nossa equipe docente, os nossos alunos e técnicos estejam todos mais adaptados ao ensino remoto. Não significa que talvez nós estejamos gostando ou aprovando, né? Mas mais adaptados, com certeza, nós estaremos, porque já temos uma experiência aí do primeiro semestre. Esse primeiro semestre foi um pouco conturbado, e imagino que o segundo semestre deva ser um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? E, a médio prazo, eu imagino que nós devemos ter fatalmente um debate sobre o uso de tecnologias no ensino, e também esperamos uma retomada gradual a partir do próximo semestre, a partir do ano que vem. Eu quero finalizar essa minha apresentação agradecendo a direção do Instituto de Matemática, a professora Patrícia, que sempre se mostrou acessível em todas as demandas que nós tivemos. Agradecer aos docentes, que têm tido muita paciência comigo, tem também
auxiliado os nossos alunos, agradecer os nossos técnicos que têm trabalhado bastante, né? E também os nossos acadêmicos. Muito obrigado, e eu paro por aqui. Muito obrigado, Silvia. Obrigada, Willy. Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Sim. Sim. Obrigada. Bom, então agora eu vou apresentar a professora Edilene. Vou reforçar que nós estamos passando, então, para a terceira fala dessa mesa e que a gente vai condensar as perguntas para o final, mas que vocês podem ir deixando as perguntas aqui no chat ou se inscrevendo para falar ao final das falas, tudo bem? A professora Ixi, peraí, tem que aprovar mais uma pessoa aqui que entrou. A professora Edilene Simões Costa dos Santos, ela possui doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade de Brasília, mestrado na área de Educação, Ensino e Aprendizagem pela Universidade Católica de Brasília, especialização em Manejo de Recursos Ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Só um minutinho, aprovar mais uma pessoa aqui. E graduação em Ciências com habilitação em Matemática pelo Unicelb, eu não sei se eu li certo, Distrito Federal. Professora do Instituto de Matemática da UFMS e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS a partir de 2015. É coordenadora do grupo de pesquisa Compasso MS e atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Matemática aqui da UFMS. Edilene, fique à vontade, e a palavra é sua. Microfone, Edilene. Acho que seu microfone está desligado. Tá. Boa noite, Cida, eu agradeço, né, a sua apresentação, e eu vou começar a minha fala aqui, e boa noite aos alunos, aos colegas que estão aí. Vou iniciar a minha fala, mas para isso eu vou primeiro fazer a apresentação de um slide aqui. Você sumiu daqui, tá? Vou começar, vamos lá. Aqui. Também vou ser breve, para deixar para responder, né, aos nossos perguntas. Tá. Então, nosso programa de pós-graduação em Educação Matemática, o PPG do MAT, vou fazer uma propaganda, né, porque tem bastante aluno aí, terminando a graduação, e no final do ano, apesar da pandemia, nós estamos firmes no propósito do seletivo. Então, este programa, em 1988, nós tivemos a criação da SBEM-MS, né? E nesses dados, em 2007, nós tivemos a primeira turma de mestrado do nosso programa. Então, é como se fosse a instituição do programa no IMA, o FMS. Em 2015, a primeira turma de doutorado. Em 2017, o programa completou 10 anos, né? E conquistou a nota 5, uma nota de referência nacional. Então, é um programa que eu nem falo relativamente novo, ele é muito novo. Temos programas com muito mais idade no Brasil e que não tem esta nota. Então, nós somos nota 5, a nota máxima é 7. O objetivo do programa é formar profissionais que atendam quantitativa e qualitativamente à expansão do ensino superior na área de educação matemática, desenvolvendo uma visão sólida e abrangente da educação matemática e instrumentos didáticos que lhe permitam articular esses conhecimentos à prática docente, ou seja, trabalhar com a educação como uma área, né, de estudo, de pesquisa e de ensino.
estimular a produção científica no campo da educação matemática por meio de publicações e outras formas de socialização do conhecimento. E também preparar pesquisadores que desenvolvam pesquisas em educação matemática com reflexões que contribuam para a posição de caminhos para o enfrentamento de questões que permeiam a educação, em particular, a educação matemática. Então, nós produzimos saber nessa área. O PPG do Mate, ele é formado por uma secretaria, né, a qual hoje nós temos como secretária a Alessandra Maciel Gonçalves, a coordenação que está sob a minha responsabilidade neste momento, e o colegiado. O colegiado é formado pela professora Aparecida, que está aqui conosco, a professora Carla Regina Mariano, eu, o professor Márcio Antônio Silva, a representante discente Hendrika Leal Soares e o Odécio Júnior Batista Martins, também representante, como suplente discente. O nosso corpo docente atual é formado por estes professores aqui, né? Professora Aparecida, Cláudia Carreira, José Luiz, João Ricardo, Clige Teodoro, Luiz Carlos Paz, Luzia Aparecida de Souza, Márcia Antônio da Silva, Marilena Bittar, Neuza Maria Marques de Souza, Patrícia Sândalo Pereira, Rachid Mustafa, Sueli Scherer, Tiago Donda Rodrigues, Tiago Pedro Pinto. O professor Rachid, ele está como um visitante no nosso programa, né? E o professor Luiz Carlos Paz e a professora Neuza Maria Marques, eles são colaboradores. Os demais professores são professores permanentes do programa. Aqui nós temos os alunos. No mestrado, o primeiro processo seletivo, como nós dissemos no início, foi em 2007. E o último agora em 2020, né? E estamos firmes para o seletivo deste ano. Já está constituída a comissão responsável por este processo, tanto de mestrado e a comissão de doutorado. Então, nós vamos realizar o processo, sim, para ingresso de alunos no ano de 2021. Esse quadro fala que nós já realizamos 17 processos seletivos, né? 149 alunos já defenderam, e hoje nós temos matriculados 63 alunos. Então, neste período, nós já temos, né, 222 alunos regulares. Doutorado, o primeiro foi em 2015, o primeiro processo. Nós temos agora, neste momento, 49 alunos matriculados e 17 alunos já defenderam. É um número bom, né? Com quais linhas de pesquisas nós trabalhamos? Então, ensino e aprendizagem da matemática, formação de professor / formação de professor e currículo, história, filosofia e educação matemática, tecnologia e educação matemática. Vinculada a essas linhas de pesquisas, nós temos 11 grupos de pesquisas, né? Aqui nós temos o de alfabetização e letramento, matemático, o grupo de pesquisa em História e Educação Matemática, avaliação e formação de professores de matemática, formação e educação matemática, História da Educação Matemática em Pesquisa, grupo de estudo e pesquisa em Educação Matemática, Cultura e formação de formação docente, grupo de estudos de Tecnologia e Educação Matemática, grupo de estudo em Didática da Matemática, grupo de pesquisa, Currículo e Educação Matemática, grupo da Fronteira de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática, grupo de estudo e pesquisa em Educação Matemática, Diversidade e Diferença. Algumas leituras importantes, para entender bem qual é a estrutura, como funciona o programa, é importante
acessar o nosso site, que está aqui o endereço. No nosso site nós temos todas as informações atualizadas, temos uma comissão de aluno coordenada pelo professor Rachid, responsável por essa atualização, né, e tradução de todas as informações para o inglês e o francês, e a secretaria, que também toma conta deste programa. No programa ali, tem todas as resoluções, todas as informações importantes para o funcionamento do programa. Então, o aluno que tem dúvida, acessa lá o programa, que nós temos todas as informações, inclusive as avaliações anteriores, tudo que a gente está colocando aqui, o quadro, o currículo do programa, está descrito ali. Regulamento do programa, é muito importante ler, também está no site do programa. Uma resolução muito importante é a do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, que vai ditar as normas para a pós-graduação do censo na UFMS. Então, essa resolução está na página da própria, é importante ler também. E no nosso site, nós temos todas as regulamentações de demanda social, né, da Bolsa Demanda Social, cuja a professora Aparecida é presidente da comissão e responsável por toda a informação que está ali nessa página. Atualmente, nós temos 14 bolsistas CAPES do mestrado, então, nossos alunos aí com bolsas, né? Doutorado, nós temos 11 bolsistas, então, são 11 alunos com bolsa ativa, e nós temos 2 bolsas ociosas de doutorado, ou seja, tem 2 bolsas que não foram ocupadas por nossos alunos por opção, né? Nós temos 3 bolsas Fundect, 1 mestrado e 2 doutorado, e em 2017 nós tivemos bolsas de doutorado sanduíche, aluno que foi para Portugal, para Suécia e França, e 2018 em Manchester. Nós tivemos outros alunos que estiveram fora, mas não com bolsa, né? Nós temos também uma revista do programa Perspectiva da Educação Matemática. Hoje, a comissão editorial dessa revista está a professora Aparecida Santana de Souza, Chiari, Fernanda Malinowski Coelho da Rosa, Tiago Pedro Pinto, a aluna de doutorado Camila Aparecida Lopes, também aluna, né, Graziela Ramos de Carvalho, a Ivanete Fátima, também não sei ler o nome, Bolt, também aluna, e a Vivian Nantes Muniz, também aluna. Então, a comissão editorial da revista é formada por alunos e professores. E muito importante que nós estamos com alguns indicadores... hoje nós estamos com a nota B1, né? Eu ia falar da nota nova, mas a que está valendo, que está no quadriênio, nós somos B1 para esta revista. É uma qualificação boa para uma revista nova também, né? Que nasceu aí no programa. Aqui nós temos eventos sobre a responsabilidade do programa, que é o SESEMAT, Seminário Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática. Neste ano nós estamos aí, né? Aqui tem o nosso mascote, fazendo a propaganda do SESEMAT desse ano, que a inscrição encerrou neste domingo. Temos o ESEM, o Encontro Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática, também. São 2 eventos de responsabilidade e produção do programa. Quais são as nossas agências de fomento? O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundect, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul,
CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aqui nós escrevemos regulação da pós-graduação. Quem nos avalia? Ou seja, no começo eu disse que nós tínhamos nota 5, quem é que nos dá essa nota 5, né? Então, todo o programa é avaliado por seus pares, que têm competência para isso, dentro da área, nossa área é a área de ensino, e a avaliação é realizada pela CAPES por meio da plataforma Sucupira. No primeiro triênio de existência do curso, nós tivemos nota 3, todo o programa inicia com nota 3, né? No segundo triênio, nós passamos para nota 4, e no terceiro, aí a avaliação deixou de ser trienal e passou a ser quadrienal. Então, no primeiro quadriênio de avaliação, nós já fomos para nota 5. Então, percebam que o programa, a cada avaliação, ele foi subindo. E hoje nós vivemos o quadriênio 2017-2020. Estamos trabalhando bastante, todo o corpo docente e discente, para que mesmo nesse período de pandemia, nós possamos ir para a nota 6, como vem o histórico aí do programa, e quem sabe a nota 7, né? Mas tudo é trabalho e sonho, né? Enfim, nós somos jovens, mas um programa consolidado na área, com articulações nacionais e internacionais, realização de projetos de pesquisa e extensão. Muito obrigada. Obrigada, Edilene. Estão me ouvindo? Sim, agora eu ouvi. Obrigada. Bom, pessoal, então agora a gente passa para a quarta fala dessa mesa. Eu gostaria de apresentar a vocês o professor Alex Ferreira Rossini. O professor Alex, ele possui graduação em matemática, licenciatura plena pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, possui mestrado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos também. Atualmente ele é professor assistente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Acho que está aqui assistente, mas acho que é adjunto, né, Alex? Sim, hoje sim. Desculpa, a professora adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em física e matemática. Atualmente é coordenador do mestrado profissional em matemática em rede nacional do Instituto de Matemática aqui da UFMS. Alex, a palavra é sua. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e quero aproveitar a oportunidade de apresentar um pouco o que vem a ser o ProfMat, que é um programa profissional em matemática, em rede. Vou fazer uma apresentação aqui por slides. Deixa eu compartilhar a tela aqui antes. Conseguem visualizar, por favor? Alguém? Aqui para mim ainda não apareceu, Alex. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Ainda não. Ainda não. Compartilhar. E você perguntou se você gostaria de compartilhar. Eu falei que sim. Eu falei, não, eu faço. Uma janela, acho que é uma janela, então. Deixa eu colocar aqui. Tem 3 opções, né? A tela inteira, uma janela e uma guia do Chrome. Acho que uma das 2 primeiras, teoricamente,
Atenderia, sim. Mas o arquivo tem que estar aberto, né? Ah, sim, é verdade, Patrícia. Ele teria que estar. Parece que ele se desconectou aqui. É, então. É porque tem que estar com ele aberto, senão não vai conseguir. Acho que o professor Alex acabou caindo aqui da chamada. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele retorna. Bom, pessoal, enquanto o Alex vai tentando restabelecer a conexão dele, queria reforçar, quem estiver sentindo vontade de fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta e não estava no comecinho, porque algumas pessoas foram entrando, né, um pouquinho depois, a gente vai condensar as perguntas e o debate ali no final, e aí as pessoas que quiserem fazer a pergunta no microfone podem ir se inscrevendo, e as que quiserem que eu leia é só mandar por escrito, que aí na ordem em que as manifestações forem sendo feitas, a gente vai atendendo todo mundo, tá? Conseguiu aí. Vocês estão vendo a minha tela projetando a apresentação do Alex? Sim. Certo.
Vamos ver se ele consegue retornar para a sala, e aí eu vou apresentando por aqui. Oi, gente. Oi, tudo bem? Oi, Alex. Tudo bom? Oi, desculpa, gente. Tudo bem, caiu minha internet aqui, eu não consegui continuar. Acontece. Vocês podem Faz projetar, parte por disso. gentileza? Desculpa, Sim, gente. já está Podem projetado. projetar, por gentileza? Ah, ok. Então, você vai passando para mim, por gentileza, Cida? Sim. Próxima página, por favor. Então, eu quero comentar com vocês o que é o programa, né? O que a gente chama de PPG Profilmate, que é o Profilmate /IMA. O que é o Profilmate? Né? O Profilmate é um mestrado profissional em matemática em rede nacional. É um programa de pós-graduação estricto sensu, então ele não é uma especialização curta, ele é um mestrado, né, um programa de pós-graduação estricto sensu. Mais especificamente, é um programa de mestrado semipresencial na área de matemática, ofertado em rede. O que significa isso? O Profilmate em si é formado por uma rede de instituições de ensino superior. Hoje, a rede está por volta de 79, com mais ou menos 79 instituições de ensino superior, sendo uma delas a UFMS. O Profilmate está inserido no sistema aberto, né, no Sistema Universidade Aberta do Brasil, né, e é coordenado pela SBM. O coordenador é o professor Vanderlei Urita, que ontem fez a sua apresentação, e tem como suporte técnico o apoio do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Só para a gente ter uma ideia, qual que é o objetivo do Profilmate e o que se trata o Sistema Universidade Aberta do Brasil, esse sistema, esse programa da CAPES, tem como meta ampliar e interiorizar a oferta de cursos de pós-graduação, de cursos e programas de pós-graduação por meio da educação à distância ou polos em regiões estratégicas. No ponto de vista da educação superior, esse sistema pretende, né, tem como meta a formação de continuada daqueles professores já formados, tá? Dentro das suas objetivos, a formação continuada de professores, né, do ensino básico. Vamos falar sobre o público-alvo, o curso em si e a avaliação da CAPES. Como a professora Edilene também falou, né, a avaliação da CAPES é muito importante. Então, o Profilmate, ele está inserido no sistema aberto e ele atende às expectativas desse sistema, desse programa da CAPES. O objetivo desse programa é atender os professores de matemática em exercício no ensino básico, especialmente aqueles que compõem, né, que trabalham na rede pública, que estejam interessados ou que busquem aprimoramento em sua formação, com ênfase no domínio aprofundado do conteúdo matemático em cada região. Então, o público-alvo para a Profilmate são aqueles professores que desejam aprofundar um pouco mais, né, o conteúdo do mestrado em sala de aula. Ele tem um viés, né, bem teórico, né, aprofundamento matemático mesmo. Aqui está uma planilha, uma tabela, que informa, né,
como é a estrutura curricular do curso. No primeiro ano, o aluno vê 4 disciplinas. No mês de janeiro, fevereiro, nós chamamos de uma outra disciplina que ele também precisa cursar, que é resolver problemas. Após essas 5 primeiras disciplinas, ele vai participar do exame nacional de avaliação. Esse exame é uma prova ofertada 2 vezes por ano, com questões relativas às 4 primeiras disciplinas. MA11, MA12, 13 e 14. No segundo período, ele vai cursar mais 4 disciplinas. E também confeccionar uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, em geral, né, é sobre temas específicos do currículo da matemática na escola. Ok? Então, para que o aluno obtenha o título de mestre, a trajetória dele ser aprovado em 9 disciplinas, incluindo as 4 obrigatórias, ser aprovado no exame de qualificação e defender o trabalho de conclusão de curso. Como eu disse no início, a nossa nota é máxima nos programas de mestrado, que é a nota 5. Com relação ao programa da UFMS, nós iniciamos, né, a primeira turma ter entrado em 2011. Naquela oportunidade, nós ofertamos 15 vagas, e desde 2018, a UFMS, com o professor Matima, já formamos 69 mestres. Dá para ouvir? E agora? Abre. Oi, pessoal, acho que estou tentando acompanhar aqui junto pelo celular e duplicou aqui. Acho que o professor Alex deu microfonia, eu estava junto ali no celular, porque eu estava projetando. Acho que o professor Alex, ele se desconectou de novo. Eu não consegui ver aqui. Deixa eu ver quanto faltaria para a apresentação dele. Só um minutinho, tá bom? Gente, Oi, Alex. oi. Onde nós paramos? Eu depois descobri que ninguém estava me ouvindo. O áudio estava Tava ruim, né? assim.
eu acho que ali você tinha falado do Exame Nacional de Qualificação e o que o aluno deveria ter para ter o título de mestre, até ali eu consegui acompanhar. Ok. Talvez ali na nota CAPES, pessoal. Ok. Eu estou projetando ainda? Acho que Está tô, projetando aqui. Então, Ok. tá. Então, continuando, gente, eu peço desculpa pelo... atualmente, né, a rede em si tem uma nota, tem a nota máxima, no conceito da CAPES, que é a nota 5. Tá? Isso. Próximo, por favor. Falando agora do Profimate/IMA, né? O Profimate na UFMS, ele começou ofertando 15 vagas em 2011, foi onde começou, né, a primeira turma, e desde 2018 oferece 20 vagas. Além disso, nós já formamos 69 mestres, a defesa de número 70 já está marcada também, e a nossa taxa de sucesso, ou seja, o número de vagas ofertadas pelo número de alunos concluintes, 50%, está em torno de 50%, tá? É uma taxa relativamente boa, tá? Pretendemos aumentar ela para, quem sabe, 60%. Próximo, por gentileza. O Profimate, ele é diferente um pouquinho dos mestrados da UFMS, né, e das pós-graduações. A forma de ingresso é através do ENA, o Exame Nacional de Qualificação, que é lançado edital, tá, todo ano, e o aluno se inscreve, faz a prova, e aí, se ele for aprovado, dentro das vagas, né, dentro das 20 vagas que o IMA oferece, e ele vem cursar o programa. Infelizmente, esse ano, quem acompanha o Profimate sabe que esse ano não houve entrada nenhuma das 79 instituições de ensino superior devido à pandemia, né, entre outros percalços também. Tá? Próximo, por favor. Continuando. Então, para 2021, né, se tudo der certo, pretendemos oferecer 20 vagas, tá? E as aulas, em geral, são às sextas-feiras, manhã e tarde. Então, o professor, ele frequenta às sextas-feiras o dia inteiro, tá? O público-alvo teve uma mudança agora, né? Antes, qualquer graduado poderia cursar a Profimate. Hoje, nós já temos uma linha mais específica, né? Então, poderão se inscrever, né, em 2021 para o exame de acesso professores em exercício na docência de matemática das redes públicas e privadas, portadores de diploma de graduação em qualquer área, professores da rede pública e privada. Tá? Próximo, por favor. Falando um pouquinho do nosso corpo docente é composto somente por professores doutores, e também contamos com um professor estrangeiro, que é o professor Mustafa Rashid, que também faz parte do programa EduMate, que via PROP nos auxilia no programa. Próximo, por favor. Falando um pouquinho sobre as nossas responsabilidades, o programa visa, né, além do aprofundamento, né, teórico da matemática, ou seja, em recursos humanos, né, além de fornecer recursos humanos para atender a demanda da região, o programa também pretende, né, através dos seus egressos e professores, uma interação com as instituições setoriais, com a produção ou serviços, né, profissionais, ou no sentido acadêmico também. Outras atividades que nós desenvolvemos
é a colaboração nas coordenações nacionais e locais, elaboração e correção das provas e treinamentos dos alunos da UBMEP, vários egressos em suas escolas desenvolvem atividades, né, sobre a Olimpíada de Matemática, e também os professores do Instituto participam do PAPMEM, fornecendo uma formação, né, continuada para os professores que lecionam matemática na rede pública e privada. Era só isso que eu gostaria de comentar. Eu não sei se o áudio ficou muito ruim, mas obrigado pela atenção de todos e desculpe os problemas técnicos. Obrigada, Alex. Imagina, os problemas acontecem. É assim mesmo. Pessoal, então, a gente passa agora para a parte de perguntas. Eu vou começar aqui. Tem uma primeira pergunta, que é do Álvaro. Então, na verdade, antes da pergunta do Álvaro, teve uma pergunta do Marcelo de Souza da Conceição. Eu acho que foi bem no finalzinho da fala do Willy. Na verdade, ele perguntou bem associado à fala, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, porque ele diz assim, quanto tempo seria esse curto prazo ou médio prazo, mas eu não sei se o Willy consegue retomar ou lembrar exatamente o que ele estava falando ali naquele momento, mas eu não consigo contextualizar mais do que isso, assim. Ok. Eu imagino que o Marcelo estava se referindo ao meu último slide, onde eu falei de perspectivas, né, de curto e médio prazo. Então, Marcelo, eu penso curto prazo esse próximo semestre, segundo semestre até o final do ano, e médio prazo a partir do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem. Ok? Depois tem uma pergunta assim agora do Álvaro, que diz o seguinte: boa noite, professores. Tenho uma pergunta. Assisti pela CEDEP a palestra do professor Ubiratã. Ele comentou que, segundo pesquisas recentes, ensino não implica aprendizagem. Comentou também que, na prática, um aluno motivado pode buscar conhecimento por si próprio e que cabe ao docente incentivar e suportar o processo. Nesse contexto, gostaria de saber por que temos como política pública um mínimo de 75% de presença do discente como condição necessária para sua aprovação em qualquer disciplina. Isso fica particularmente estranho ao se considerar os cursos de matemática, nos quais a imensa maioria das disciplinas é puramente teórica. Acredito que percentual de presença não deveria ser algo considerado na aprovação de alguém nas disciplinas teóricas. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Se é que eu entendi, o que ele está falando da gente, mesmo durante o ensino remoto, manter os 75%, quer dizer, ficar essa questão da presença e estando em ensino remoto, eu não sei se é bem isso que ele quis se referir, né? Se for isso, Álvaro, de qualquer jeito, a gente mantém, até no sentido assim, não é de querer controlar, até de saber se o aluno está participando de todas as atividades que estão sendo passadas para ele no ensino remoto. Então, é nesse sentido, quer dizer, a partir do momento que ele vai, né, colocando as atividades lá, automaticamente ele está com presença, porque a gente sabe que ele está participando de todas as atividades que estão sendo solicitadas na disciplina, é nesse sentido. Mas não tem, mesmo no ensino remoto, como dizer que, não vai ser contado 75%. Eu não sei se era isso que você se referia na sua fala. Até porque, para o aluno ser aprovado, né, ele tem que ter os 75% e a nota, né?
Certo. Tem uma outra pergunta aqui, um comentário do João Matheus Batista Martins. Ele diz assim: boa noite. Na fala da professora Edilene, percebi alguns estudantes participando de ações do programa, revista e colegiado. Gostaria de saber um pouco mais como é a participação dos alunos no programa. Parabéns a todos pelas falas, grato. Bom, acho que essa é para mim, né? Olha, eu estava pensando aqui que quando a gente vai fazer uma palestra num lugar, às vezes a gente fica tão nervoso, ou ficava pela presença, né? Hoje eu me senti bastante incomodada por eu não ver vocês, porque quando a gente põe a apresentação, não enxerga mais nada, não sabe com quem está falando. Eu falei, meu Deus, tudo é desafio, né? Olha, Álvaro, quem fez a pergunta, Matheus, é o seguinte: o aluno, ele é importantíssimo, assim, a participação nele no programa. Neste momento, assim, da pandemia, tem sido preciosa a participação dos alunos. Eu até quero agradecer o Odés, que ele hoje que me ajudou com o slide. Eu falo com a apresentação, eu falo que quando eu formei, não existia computador, que dirá celular, né? Então, imagina agora, dar aula na pandemia. Acontece de tudo. O aluno, quando ele é bolsista, pela própria orientação da CAPES, ele precisa estar integrado de alguma forma no programa. Mas, então, a gente encontrou uma maneira que são as comissões. No entanto, as nossas comissões, acaba que elas são formadas por alunos bolsistas e não bolsistas, né? Mas a maioria são os bolsistas. E nós temos várias comissões. Você falou do colegiado, né, e da revista. Mas nós temos alunos aqui da divulgação do programa, que tem sido uma comissão importantíssima nesse tempo de pandemia, inclusive porque nós temos uma disciplina que é que o aluno precisa cumprir atividades que seriam extras, né, ao programa, e ele precisa computar uma quantia de ponto. Então, esses alunos que estão fazendo a divulgação, eles têm uma ação muito importante, porque eles vão colocando quais são as palestras que estão acontecendo, quais são as lives, e eles têm um grupo que semanalmente eles vão trocando. Então, o que está acontecendo no Planeta Educação aí, eles estão veiculando a informação para que os nossos alunos mesmos participem, né? E consigam cumprir essa atividade que antes era participar de congressos, apresentar trabalhos em congressos. Então, outra comissão é a do site, como eu comentei, nós temos uma equipe, uns alunos, porque o site, ele precisa está em outras línguas, né? Então, nós temos alunos que fazem a tradução para o inglês e para o francês, juntamente, coordenado pelo professor Rachid, e ainda nos ajudam na atualização da língua, para ficar num visual legal, e também o site é cuidado pela Alessandra, né, que é a secretária, ou seja, o que é de responsabilidade da secretaria, o aluno não mexe, eles só mexem no site, nessa página, que é da divulgação realmente do programa. Nós temos uma comissão que trabalha com os seminários, tem uma aluna que faz parte da comissão, do qual que eu falei que a professora Cida é a presidente, né, que é uma comissão de bolsa, que faz o seletivo da bolsa, elabora o edital. Então, nós temos um aluno presente. Nós temos na revista, como você viu, nós temos também a do café, que agora não está funcionando, né? Uma comissão do café. E muito importante, para a avaliação do programa, nós temos pontos que são pontos novos que estão sendo cobrados na CAPES, valorizado, que acompanhamento de egresso, autoavaliação, impacto social, planejamento estratégico e internacionalização. Nós temos cada equipe, cada comissão dessa, que eu falei, essas últimas 4, na responsabilidade de um professor,
agregada com alunos. Então, a responsabilidade é desse professor estar agregando esse aluno, participando, buscando os dados e nos ajudando. Então, como vocês percebem, a participação do aluno é efetiva no programa. Espero ter respondido. Obrigada, Edilene. Bom, a Márcia Lorena Martinez perguntou se a gravação vai ficar disponível, vai ficar sim. E aí depois a Thaís tem uma pergunta para a professora Edilene também. Devido à pandemia, a seleção para o mestrado vai ter mudanças? Quais? Quem fez a pergunta? Thaís, tá. Thaís, sim, nós vamos ter algumas mudanças, né? Principalmente, sabemos que essa prova, essa avaliação também será remota. A equipe que foi constituída, a comissão constituída, ela vai ter a responsabilidade de organizar isso, mas o critério de avaliação, os pesos que serão diferenciados. Esses professores ainda estão elaborando o edital, né, pensando no edital, só ficou determinado, então, na reunião de colegiado, que serão mantidas as provas, mais um peso no projeto, um peso importante no currículo, e uma prova. Nós tínhamos 2 provas, nós vamos manter uma prova agora, né? Não serão mais 2 provas escritas. E essa prova vai ser remota. A entrevista vai ser remota, então algumas mudanças, mas detalhadamente só após a elaboração do edital por esta comissão. A Luísa Angelina diz que a pergunta dela é para o professor Willy. Há alguma justificativa para que hajam tão poucos egressos nos cursos de graduação? Bom, é uma pergunta difícil, né? Eu imagino que já tem estudos tentando responder esse tipo de pergunta, né? Mas eu não tenho uma resposta, assim, definitiva. Alguns relatam que o curso pode ser um pouco difícil, né? Mas eu não vou me arriscar a formular uma resposta aqui, porque eu não sei. A Márcia Lorena Martinez diz o seguinte: boa noite, sou doutoranda da Universidade Federal de Pelotas e almejo ingressar no quadro de docente do IMA, por meio do concurso em andamento que foi suspenso. Gostaria de saber qual plataforma virtual de aprendizagem vocês utilizam para que seja possível as futuras aulas remotas. Obrigada. Quem quer responder? Bom, Márcia, o que o pessoal está usando, né? Assim, os professores estão usando, tem o Moodle, né? Pelo sistema AVA, né? Muitos estão usando o Google Meet, Google Classroom, não é? Tem mais algum aí que eu esqueci, pessoal? Não sei, mas a grande maioria é assim, cada professor, né? Teve que se adaptar ao sistema remoto e aí teve a opção, não é um único sistema, todo mundo é obrigado a usar um único sistema, né? Então, pode ser pelo WhatsApp, e-mail, YouTube, cada um fez a opção, né, que melhor se adequa à disciplina que ele está ministrando.
Certo. Obrigada, Patrícia. O Felipe Giuseppe Franco diz, tem uma pergunta, existe algum projeto dentro da matemática em que os professores mostram aos futuros professores como é licenciar aula para alunos especiais? Ou seja, com paralisia cerebral, autismo, altas habilidades, entre outros. Bem, existe a disciplina chamada Educação Especial, que é uma disciplina obrigatória do curso, e todos os nossos alunos, né, então, portanto, cursam ela. E nessa disciplina são trabalhados esse tipo de conhecimento, né. Nós temos também a professora Fernanda, que ingressou recentemente no IMA, e ela é especialista nessa área, principalmente no ensino de matemática para cegos, né? Então, ela tem feito também um trabalho bastante importante nesse sentido, e ela, tanto do ponto de vista de pesquisa, né, junto do programa de pós-graduação, quanto também apoiando os alunos e orientando os professores. Pessoal, pelo meu controle aqui, eu acho que passei todas as perguntas. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Os professores da mesa querem fazer algum comentário final? Bom, então, se não tivermos mais perguntas ou comentários, acho que a gente pode ir encerrando. Laís, você tem? Eu acho que ela quer abrir o microfone e fazer a pergunta, Cida. Sim. Bom, pode abrir o microfone, fique à vontade, Laís, mas acho que ela digitou aqui. Ela pergunta se tem a expectativa da criação de mestrado em matemática pura. Então, Laís, eu acho que expectativa sempre tem, né? Inclusive, que nem eu falei, a gente colocou aí a questão do curso de graduação em estatística, mas eu acho que o IMA futuramente caminha para isso, né? Para o mestrado na pura, um doutorado também, né? Ou na pura ou na aplicada, né? Então, eu acho que esses são caminhos que podem ser almejados ao longo aí dos anos, né? Como o próprio Willy falou, quando eu cheguei em 2009, já havia sempre uma expectativa da criação do bacharelado, né? Isso sempre já se havia os comentários, né, de se criar um bacharelado. E agora, né, só em 2018 nós conseguimos, mas são coisas que eu acho que tudo depende exatamente dos professores, estão ali, né, tudo a gente almejando, colocando em pauta e tentando buscar, né, a criação disso. Para tudo tem critérios, né, não é assim, eu quero criar um curso, não, tem critérios, tem que ter um corpo docente que se enquadre dentro desse critério, de modo que a gente possa realmente conseguir criar o curso, né? Mas eu, como se diz, eu nem sou da área da pura, mas eu já estou respondendo, eu acho que é uma expectativa de todos, porque no IMA nós temos tanto professores da pura, como da aplicada, como da educação matemática. Então, cada um tem, né, os seus anseios, né, em querer futuramente conseguir, né, ter um curso para você. Quer comentar alguma coisa, Alex, sobre isso? Assim, tem uma expectativa, né, também, do Profilmate algum dia, não sei, né, depende da demanda da região, de ter um doutorado profissional.
Mas é uma coisa que eu digo para a Laís, né, que não é puxando a sardinha para o nosso lado, que não, né, mas nós temos o mestrado profissional e vários dos nossos egressos, né, vão para, digamos assim, para o trabalho, e eles conseguem ingressar em vários, né, institutos federais, na UFMS, por exemplo, aqui, quem não sabe, o professor Willy é da primeira turma, e com o mestrado no Profimate, ele ingressou no Instituto de Matemática, na UFMS, e depois de um tempo ele fez o doutorado na USP. Então, claro, não é uma tarefa fácil, mas mesmo com mestrado com viés não acadêmico, você pode tentar fazer o mestrado na região e, quem sabe, sair e buscar uma outra especialização, né? A ideia do Profimate em si, né, é trazer, né, interiorizar, né, o ensino superior. Então, em todas as 27 federações existe pelo menos uma universidade ofertando o Profimate, para exatamente que o aluno não migre para esses grandes centros de pós-graduação, né? Quem sabe um programa de doutorado, né, iria abrilhantar mais ainda o nosso estado, né? Mas é uma expectativa, eu creio, de médio a longo prazo. Certo, obrigada, Alex. E aí acho que é o último. Tem um comentário aqui da Márcia, parabenizando a todos pela dedicação e motivação em estar organizando o seminário, no intuito de refletir sobre estratégias para avançar na educação em meio à pandemia. E acho que agora o Leandro Bezerra de Lima diz que quer fazer uma pergunta. Leandro, você gostaria de habilitar o seu microfone ou gostaria de fazer por escrito? Fica à vontade. Boa noite a todos. Bem, primeiro gostaria de agradecer aí a participação de todos, a oportunidade aí de estar numa sexta-feira à noite podendo participar de um debate legal com relação à matemática, né? Se essa pandemia trouxe alguma coisa interessante e boa, é essa possibilidade de aproximação que nos permite trocar aí as dúvidas, né, os anseios com relação a tudo, em relação à matemática. Bem, eu tenho uma pergunta, na verdade, com relação exatamente a essa discussão dos cursos de matemática, né? Todos sabem, ou alguns sabem que eu sou professor do curso de matemática do campus de Aquidauana, e aqui na UFMS, né, temos 6 cursos de matemática, né, espalhados nos campos, mais a UFGD e a UEMS no estado, né, e eu acredito que todos eles devam passar por problemas parecidos, né, semelhantes, um deles até colocado aí numa pergunta, que é exatamente a questão do número de formandos, né, em Aquidauana também nós temos esse problema, acredito que até em nível nacional, né, então é um problema que nos atinge, né. Mas a minha pergunta vai na direção, assim, com relação às matrizes, né? Eu vejo que há uma grande problemática em relação aos cursos de graduação, licenciatura, e agora o IMA começando com o bacharel. Acho que foi até um comentário que também no chat de uma pergunta, que falava da dificuldade de você sair de um e ir para outro, ou mesmo de ir de um campus para outro com relação às matrizes. E o IMA, por ser na capital, né, por ser um curso mais antigo, vamos dizer assim, do ponto de vista de matemática, se tem a perspectiva de eu sei que tem o fórum de coordenadores, né, no caso geral, mas de puxar talvez uma discussão nesse sentido, se isso seria viável ou não, visto que hoje em dia eu acredito que a Patrícia até colocou, em função do número diminuído de docentes, né, e de um cenário extremamente preocupante,
do ponto de vista institucional, eu acho que vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar em breve, né? E vocês são heróis aqui no IMA, porque 38 docentes, esse monte de curso, atendendo um monte de alunos. Lá em Aquidauana a gente só tem um curso de exatas e a gente trabalha assim já num ritmo acelerado, eu imagino vocês. Então a minha pergunta é se tem alguma perspectiva nessa direção de ementas, de disciplina, poder permitir essa realocação, coisas do gênero. Obrigado. Eu vou responder, Leandro, até porque eu estou participando agora de uma pesquisa que está sendo feita pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, pelo grupo de trabalho 7, que é de formação de professores que ensinam matemática, onde nós estamos fazendo um estudo dos projetos pedagógicos após as diretrizes de 2015, né? Então, quem atualizou os projetos pedagógicos a partir das diretrizes de 2015, embora já saiu uma outra de 2019, mas quem atualizou, nós estamos fazendo o estudo desses projetos pedagógicos. E eu estou coordenando a região Centro-Oeste, e realmente todos os 6 cursos da UFMS fizeram essa atualização. E agora que eu estou estudando mais a fundo esses projetos, a gente nota que realmente, se o aluno vier transferido de qualquer um dos campos, ele não elimina determinadas disciplinas por conta das ementas, carga horária, né? Então, realmente, isso é um problema que ocorre mesmo nas ementas. Eu estou fazendo um estudo e a gente vê que realmente muitas coisas são, mas cada curso é o seu mesmo, tem a sua estrutura, né, assim, lógico, tem aquele núcleo comum, que é comum a todos mesmo, mas a gente diz essas outras disciplinas, né, e as ementas, né. Então, por exemplo, as práticas de ensino mesmo, as ementas das práticas de ensino, por exemplo, de cada lugar, um é diferente do outro. Então, mesmo que o aluno venha, ele não consegue eliminar, por conta que, embora tenha, às vezes, o mesmo nome, mas não tem a mesma ementa, né? E aí, ou se tem a mesma carga horária. Então, em relação a isso, desde que eu cheguei, nesses 10 anos que eu estou na UFMS, eu nunca vi, por exemplo, partindo da pró-reitoria, o sentido de fazer um estudo, né, de modo a trazer todos esses coordenadores, esses, né, pessoas responsáveis pelos campos aí, pelos cursos, né, para poder fazer uma discussão a respeito disso, porque realmente é problemático isso dentro da UFMS. Agora, lógico, você vai de uma instituição para outra, então aí é outro problema, né, mas o nosso, particularmente, é bem complicado. E essa questão que você falou em termos de evasão, né, de evasão, eu falo assim, de formandos, de cursos, realmente, são vários cursos, né, e cada um, as licenciaturas, hoje em dia, realmente elas têm, né, esse problema, né, de ter, no caso, assim, evasão, reprovação, e a gente está tentando fazer o melhor, né, de modo que isso, porque afinal, todo mundo, independente da área, depende do professor, é formado pelo professor, então não tem como, né, as licenciaturas não estarem presentes aí, né, mas é uma discussão que a gente está fazendo, vai sair um e-book pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, com todo o panorama desses projetos em cada uma das regiões e dos institutos federais, que são muitos no Brasil inteiro também. E as ementas deles, então, fora todas as federais, estaduais, ainda tem os institutos federais, que têm cursos, né? Não é o nosso caso muito aqui da região Centro-Oeste, não tem tantos, né? Mas eu falo assim, em outros lugares, parece, se não me falha a memória, 79 cursos de licenciatura em matemática nos institutos federais no Brasil inteiro. Mas é isso, Leandro, realmente, por enquanto, não tem, assim, específico da UFMS, não tem nada.
Obrigada, Patrícia. Obrigada, Leandro. Apareceram mais duas perguntas aqui. Eu vou até fazê-las juntas, que eu acho que elas têm uma certa relação. O Marcelo de Souza da Conceição diz: a professora Edilene comentou sobre algumas estatísticas onde apareciam alunos de doutorado que fizeram seus doutorados dentro ou fora do país. Qual a diferença entre fazer o doutorado dentro ou fora do país? E aí, em seguida, a Karina Costa pergunta: tem como, através do mestrado no INMA, fazer um intercâmbio? Eu acho que é uma questão que a gente pode responder juntos, nós todos, né? Eu vou fazer uma colocação e aí vocês complementem, por favor. Marcelo, há uma diferença, sim. A diferença é que quando você fizer um doutorado lá fora, você chega no Brasil, você vai precisar convalidar esse doutorado, esse título, né? Então, eu penso que também tem, assim, eu estudei em tal lugar, né? Fiz meu doutorado lá. Mas para você atuar como professor, você terá que convalidar em alguma universidade no Brasil esse diploma. Existem universidades que fazem essa convalidação, inclusive a UFMS. Agora, quando eu estava me referindo lá no nosso programa, quando você está em um programa, você pode fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche. Então, a gente teve alguns alunos que saíram, nós temos uma aluna que fez coquutela. O que é o coquutela? Ela não fez um sanduíche, ela fez o doutorado aqui na França, então ela sai já com 2 diplomas, formada na universidade, aqui no programa de educação matemática da UFMS, e da universidade, que ela tinha um orientador aqui e lá. E como que é feito isso? Através das parcerias entre os programas, né? Programas e orientadores. O sanduíche, a CAPES, o CNPq, eles abrem os editais, e o aluno ou a universidade, dependendo do edital, vai concorrer. E uma das exigências é a língua, né? Então, você precisa ter uma noção, porque você vai fazer uma prova básica na língua, ou no inglês, no francês, no alemão, dependendo de onde você deseja cursar esse sanduíche. E depende também do edital, que forma que ele está, se é para o programa concorrer, se é para o aluno individualmente, se é por projeto. Então, tudo depende do edital que o CNPq abre. Aí os colegas me ajudem a responder, que essa é a nossa realidade no programa, né? No mestrado profissional, não tem essa possibilidade, né? A gente está lutando ainda para ter uma bolsa local, ainda mais uma bolsa para poder sair do país é mais complicado ainda. Então, no mestrado profissional não tem sanduíche ou coquutela, não temos essa opção. Obrigada, Edilene, Alex. Você queria falar alguma coisa, Edilene? Eu responder a da Laís, que a pergunta dela acho que foi diferente. Ela queria saber se estudando no IMA tem como participar, né, pela graduação. No mestrado. Através do mestrado no INMA, fazer um intercâmbio. Então, no mestrado, assim, no programa de educação é possível por meio dos editais da CAPES do CNPq. Eu pensei que era graduação, que também é possível dependendo do edital, né? Eu acho que agora, não sei se a UFMS também está tendo aquela questão da mobilidade, né, Edilene? Eu não sei se eles já implantaram, que o aluno pode, por exemplo, de repente ficar um tempo em outro curso, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Não sei se já está tendo essa possibilidade de mobilidade acadêmica, né? De deslocar e ficar dentro do Brasil, né? Isso, dentro do Brasil. Uhum. Certo.
O Gabriel Sotolani diz, boa noite, gostaria de saber se vocês, professores, acham que a busca pelos cursos de licenciatura irá crescer após a pandemia. Vou falar igual o professor de ontem, vou pegar uma bola aqui, mas ela está bem nublada. A minha bola está bem nublada. Eu não sei responder essa questão. Eu acho que a gente não tem como prever isso, é que nem ele falou, né? Na fala dele aí, eu acho que nós não temos como prever se vai aumentar, se vai, né? Eu acho que a licenciatura sempre, eu acho que é um campo de trabalho que está aí. E sempre tem muita demanda, né? Para o trabalho, sempre precisam de professores, né? Agora, se vai aumentar ou não, bem que a gente queria, né? Agora, não podemos afirmar isso com certeza. Eu penso que ele pode ter perguntado pela aula remota, é isso. Né? Mas se foi pela aula remota, tem os cursos já que existem de formação na universidade aberta, que oferece os cursos de graduação, né? À distância, semipresencial. Então, eu penso que se foi nesse sentido, já existia os cursos à distância, inclusive licenciatura em matemática. Tem agora uma pergunta do Álvaro, mas ela não é sobre a mesa, né? É sobre a turma de cálculo 3. Aí, Willy, não sei, você gostaria de falar alguma coisa ou entrar em contato direto? Posso falar. É o seguinte, eu e a professora Patrícia estamos pensando numa solução, né? Essa semana eu precisaria contactar todos os alunos para ver como que a gente ia encaminhar isso, e essa teve a Semana do Desenvolvimento Profissional, matrícula, e foi impossível, né? Então, isso vai ser algo que deve ficar para o começo da semana que vem. E sobre o prazo que você falou, isso a gente consegue resolver depois internamente. Não é porque acho que porque segunda-feira ainda tem ajustes para os coordenadores, né? Acho que ontem e hoje era para os alunos, né? Eu acho que segunda-feira ainda é possível fazer ajustes. É porque o que acontece? Segunda e terça. Vocês viram o mapa que eu coloquei aí, né? Os números, né? De turmas, professores. E aí, nós precisamos ter uma demanda. Não tem como abrir uma turma com pouquíssimos alunos, né? Então, quando isso acontece, qual que é a ideia? Remanejar, né? Se for ver, remanejar os alunos, de maneira que eles possam cursar, para que o professor possa atender outras turmas que estão com uma demanda muito maior. Sempre a ideia é essa, não é de prejudicar, de não atender. E como eu mostrei para vocês, né? Na verdade, os professores do IMA não atendem só os cursos do IMA, atendem, né, 31 disciplinas, né? São 31 disciplinas, em 94 turmas, né? Em 10 unidades setoriais dentro aqui, só na cidade universitária. Então, a demanda é grande, é enorme, né? E mesmo nesse momento, que a gente pode falar, está em pandemia, mas nós estamos tendo as demandas do mesmo jeito, né? Então, é por isso que a gente vai procurando ajeitar aí a situação. Mas isso aí é possível, Álvaro, como o Willy falou, semana que vem, independente de fechar, de conseguir ainda, por meio dele e comigo, junto à Pró-Reitoria, a gente ainda fazer esses remanejamentos.
Obrigada, Willy, obrigada, Patrícia. Pessoal, respondemos, então, respondemos não, os professores acho que atenderam todas as perguntas, pelo meu controle aqui, eu acho que nós falamos sobre todas. Eu acho que a gente pode encerrar, então. Eu queria agradecer muito pelo convite para moderar essa mesa e pela oportunidade de estar com vocês nessa noite fria, de bastante trabalho e de várias reflexões. Desejo uma boa noite a todos e acho que é isso. Fiquem à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Willy, Alex, Patrícia, Edilene. Agradeço, Cida, você, os professores e todo mundo que pôde, né, participar. Eu acho que daqui por diante, né, como a nossa Semana de Desenvolvimento Profissional foi excelente esse ano, nós conseguimos organizar, né, atividades para todos os dias da semana. Espero que nos próximos anos, né, porque essa já foi a 4ª semana que a UFMS organiza, então, que a gente possa organizar no ano que vem a do IMA também, né, com o mesmo sucesso desse ano, né. Obrigada a todos pela presença e pela participação. Então, eu também quero agradecer ao professor William, a Alex, a Patrícia. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais juntos, foi muito bom mesmo, né? E quero agradecer também, dizer que o tema era perante pós-pandemia. Eu tenho, assim, um agradecimento especial aos alunos, porque tanto da graduação quanto da pós, eles foram valentes junto com a gente nesse empreendimento aí de tudo novo, tudo diferente, né? Se matricularam num curso presencial e, de repente, à distância. E eu disse para eles que, quando eu dei a primeira aula, eu tive vontade, quando eu desliguei, de chorar, porque eu falei assim, meu Deus, que fracasso, foi horrível. Um ficava assim, liga a tela, professora, põe isso, põe aquilo, aperta aqui, faz não sei o quê. E um desespero, e eu terminei assim, e hoje eu estou mais ou menos começando a dar conta, agradecer à professora Cida, aos demais colegas do curso à distância, da tecnologia, que foi dando esse suporte para a gente, e os professores mesmo, tipo assim, o Alex, o professor Willy, os professores, como um todo, no programa, eles iam criando uma tática e iam passando para a gente, ensinando, então a gente foi crescendo junto, e isso foi muito bom mesmo. O Bruno, o dia que pendurou lá, a câmera deu certo, gravou, mandou um vídeo para a gente. Olha, a gente se ajudou legal. Muito obrigada. Eu quero agradecer, assim, ao corpo docente mesmo do IMA, professora Patrícia, e aos alunos, porque, na minha particularidade, foi um enfrentamento bem difícil mesmo. Lidar, como eu disse, eu nasci antes da pandemia, mas depois do computador. E quando eu formei na faculdade, nós não tínhamos um computador ainda, ninguém, existia aqueles monstruosos naquele clube lá, aquele centro de bancos de dados, né? Então, e os alunos cooperaram, até hoje ajudam bastante, e os colegas também. Eu me senti, assim, bem... eu senti muita solidariedade, tanto dos colegas quanto dos alunos. Muito obrigada. Bom, eu também queria agradecer a todos, e aproveitando que a última atividade da Semana do Desenvolvimento Profissional, em nome da comissão organizadora, né, que foi composta por mim, pela professora Edilene, professor Alex, a Adriane, a Lara e a Bruna, eu queria agradecer a comissão pela organização, pelo apoio. Essa comissão foi estendida meio que, assim, sem consultar as pessoas, mas a professora Patrícia, a professora Aparecida, a professora Rúbia, a professora Elizabeth foram inseridas, né, digamos assim, na comissão, trabalharam bastante, deram um apoio muito grande, né, e sem vocês esse evento não teria acontecido.
Passamos por algumas dificuldades, né, nesse formato online, mas tudo foi superado e eu acho que foi um sucesso, então muito obrigado a todos. Eu também gostaria de agradecer a participação de vocês, dos alunos, pela paciência, pelo Willi, pela professora Patrícia, pela Edilene, professora Aparecida, pelo apoio, né, acho que, não sei se foi a primeira vez ou não que o Profimate participou da semana, divulgando o curso em si. Então, agradeço muito, e também em relação aos alunos do bacharelado, que mal começaram e estão enfrentando esse desafio aí de aulas remotas, eu só tenho a dizer para vocês que aguentem firme, que se depender do Instituto, a gente vai passar por isso o mais breve possível e vamos nos encontrar pessoalmente aí e discutir matemática, que é isso que nós mais gostamos de fazer aqui no Instituto. Obrigado a todos. É isso, né, Willy? Vai passar e logo estaremos todos juntos de novo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Desejo uma boa noite a todos e até breve. Até. Um ótimo segundo semestre para todos nós. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. Boa noite.